Você virou especialista na vida dele e uma desconhecida na sua própria história. Eu tô falando de um movimento extremamente comum nos relacionamentos, onde você acaba esquecendo de você mesma para focar especialmente em tudo que vai agradar o outro na relação. Eu tô falando daqueles movimentos que acontecem no seu dia a dia, onde muitas vezes você anula as coisas que você gosta de fazer, que você gostava muitas vezes antes da relação começar, para poder simplesmente agradar o outro. E veja só, eu não tô falando de um dia, uma vez ou outra que isso possa acontecer, porque isso é natural, mas eu estou falando de uma frequência, de algo muito constante que acaba acontecendo e quando você vê ao longo dos anos, você esqueceu quem você era e passou a viver como um espelho ali na vida do outro. Ou seja, você vai estar focada em fazer com que o outro se sinta bem na relação, com que ele sempre fique confortável, com que a sua parceria sempre esteja muito bem com as próprias questões que envolvem a relação. Se existe algum conflito, você logo muitas vezes se cala ou busca aceitar aquilo que está sendo colocado, mesmo que você não concorde, bem nessa linha de eu vou buscar agradar para que tudo fique bem e tenhamos uma vida perfeita e harmoniosa. Daí fica a pergunta, né? Como que você vai ter uma vida perfeita e harmoniosa quando essa harmonia está somente focada no que agrada ao outro? E você acaba se esquecendo do que agrada a você mesma. E aí então você tem uma falsa harmonia externa, porém por dentro você está um caos. Isso se resume à aceitação de escolhas pequenas no cotidiano. Eu não estou falando de coisas enormes, não, mas que no dia a dia, no acumulado de dias, meses e anos, numa vida juntos, te leva à anulação de si mesma. Você acaba chegando a um momento em que você esquece totalmente quem você era antes da relação, ou seja, você começa a anular sua própria identidade em função da relação, exclusivamente. E não, isso não é saudável. E a pergunta que fica é essa: você busca agradar, você busca focar apenas no outro para que essa relação seja feliz, para que você seja feliz. Mas a pergunta que fica é: você realmente está sendo feliz? Porque, em resumo, o que a gente começa a perceber é: você está anulando suas vontades, seus desejos, as coisas que você sempre gostou, sempre viveu na sua vida, para viver apenas em função dos gostos, prazeres e, enfim, pensamentos, exigências até mesmo do outro. Será que isso realmente é felicidade? Será que isso vai te trazer alegria, paz interna? Isso começa de maneira simples, sutil, como por exemplo você abdicar de comer uma comida que gosta simplesmente porque o outro acha estranho, acha feio, não gosta daquele tipo de comida, ou o tipo de música que você gosta, coisas que parecem até bobas, mas não são, porque elas fazem parte de quem você é. Esse não é o caminho saudável. No início parece pequeno, parece bobo, mas ao longo dos dias, dos anos na relação, isso vai te apagando. E, como eu falo, você começa a esquecer quem é e vive como uma sombra do outro. Esse tipo de comportamento pode vir de diversas causas, mas um ponto central que eu sempre falo é esse movimento de construção das suas crenças relacionadas à autoestima, ou seja, o que é que você valida em você? Você realmente acredita que você precisa se encaixar no mundo do outro para ser aceita? Que você não pode se relacionar com a pessoa que você ama e que ela não vai poder se relacionar com você, entendendo e aceitando quem você é? Mas acaba criando esse movimento. Então, se você não se entende, não se conhece, não aceita quem é difícil que o outro lide com esse movimento dentro de você. Afinal de contas, ele não conhece também. Na TCC, a gente compreende esse tipo de situação como ligada a um esquema de crenças bastante disfuncional, distorcido sobre você mesma, que no final faz você acreditar que você precisa pagar pedágio, que você precisa buscar ali ser extremamente útil para o outro, para que o outro fique com você. É como se fosse uma anulação de você mesma para que o outro te aceite. Então, você meio que busca se moldar
Gente, veja, eu não estou falando de um pequeno ajuste ou de ajustes que são naturais nas relações e que ambos os lados muitas vezes fazem para que a coisa flua bem. Eu estou falando de você anular quem você é. E quando a gente vai buscar a causa disso, está muito relacionado a como você se percebe. Ou seja, muitas vezes não percebe as qualidades que tem, o valor que tem, todo o movimento de capacidade, e aí acaba se sentindo insegura na relação, buscando manejar todo o movimento ali para que você seja aceita. Só que aí fica a pergunta: você está sendo aceita por quem é ou porque você criou uma fantasia, uma adaptação, uma máscara de si mesma? Essa é a melhor palavra, uma máscara de si mesma, para poder ser aceita pelo outro. E no final você se anula, se sente triste e muitas vezes acaba passando ali por muito mal-estar emocional, desregulação emocional importante, crises de ansiedade, às vezes acaba demandando ali mais na frente em crises de estresse crônico, de ansiedade, como eu falei, de pânico, depressão, por tanta anulação de si mesma. Não é algo tão simples e bobo como pode parecer. Então, eu deixo aqui esse lembrete, essa reflexão, esse alerta, para que você comece a pensar sobre isso e entender principalmente que sim, tem como modificar, tem como repensar essas crenças e reestruturar esse comportamento, essas emoções, para que você possa se aceitar e viver com muito mais tranquilidade e conforto, compreendendo quem você é e aceitando quem você é acima de tudo.